vocês. Quando eu olho a chuva do dia inteiro, eu penso, lá se foi a nossa noite. Mas vocês são realmente extremamente persistentes. São os heróis da resistência. Muito bom. Sejam bem-vindos. Qual é então o tema da nossa reflexão durante essa semana? Qual que é o tema? O que você pensa da vida? Então, o que você pensa da vida é a sua vida. Sua vida é determinada por aquilo que você pensa. E nós acumulamos experiências ao longo da nossa existência que formam a nossa bagagem emocional. Nossa bagagem emocional fica aonde? Onde é que é o depósito dela? Alguém poderia arriscar? Se acertar, pode ganhar um livro da Yara. Nem falei com ela, mas já estou dando. Onde é que fica o depósito da nossa carga emocional? Qual é o local onde a gente acumula tanto as emoções que são oriundas da nossa herança genética e as que são acumuladas ao longo da nossa experiência? Todos os seres humanos, quando se relacionam, a mais importante fonte de estímulos emocionais que dão as origens aos seus sentimentos são chamadas significados. Então, ao longo da experiência de uma criança, de um juvenil, de um adolescente, de um adulto, existe um acúmulo de significados. Aconteceram experiências, ou melhor, houveram situações que geraram estímulos às suas emoções, essas emoções foram respondidas, houve sentimento, do sentimento nasceu então o significado. Porque quando você sente, é realidade, e quando é realidade, você transforma em verdade. Verdade sua verdade, ok? Então, isso nós estamos concentrando a nossa atenção. O que você pensa da vida? Normalmente, o que nós pensamos determina o que sentimos. E nós pensamos aquilo que já sabemos. Então, vamos lá. Onde é que está o depósito das nossas emoções? Oriundas da nossa herança e adquiridas ao longo da nossa experiência. Onde é que estão? Na memória, pensamento. Alguém mais? Subconsciente. Ok, que bom que ninguém ganhou, que assim o livro, salvei um livro da Yara. As nossas emoções estão acumuladas em nosso inconsciente. Por isso que elas nos pegam de surpresa. Elas são reais, porque para poderem ser manifestas, elas precisam passar pelo consciente. E do consciente vem a nossa decisão. Agora, não é hoje, na quinta-feira, nós vamos discutir como é que eu consigo avaliar e decidir sobre aquilo que o meu inconsciente sugere e o meu consciente terá que executar. Onde é que está a base? Onde é que está a sede? Onde é que estão as informações para eu poder ter no pensamento condições de avaliar? Executo ou não? Faço ou não? Sinto, depois que faço, depois que penso, eu sinto. E daí para mim passa a ser o quê? Realidade. E a realidade repetida passa a ser para mim verdade. É daí que a gente tem essas frases. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você queria fazer com isso. Eu sei o que você queria dizer com isso. Eu sei onde é que você quer chegar. Não sabe. Isso é tudo mentira. Mas a gente fala, eu sei. Eu sei o que você está pensando. Eu sei onde é que você quer chegar. Eu sei o que você está pensando de mim. Eu sei o que você quer de mim. Então, tomemos cuidado, porque hoje nós entramos num processo que é emoções, pensamentos e sentimentos. Essa cadeia que nós introduzimos ontem para vocês. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos tomar a palavra de Deus e dar uma referência que é de cor. No livro dos Provérbios, no capítulo 23, verso 7, a Bíblia diz: como o homem imagina no seu coração, assim é. Como alguém se imagina no seu coração, assim é. Coração é a sede das nossas decisões, segundo a linguagem do hebreu e do hebraico. É a sede das nossas decisões. Então, nós temos que entender, hoje vamos entender, que nós somos estudados
em forma dividida, mas funcionamos de maneira integrada. Então, para os estudos na psicologia, nós podemos separar partes das funções mentais e psicológicas de uma pessoa, mas ela funciona toda unida. Não tem como, não existe uma dicotomia. Eu não posso separar o meu religioso do meu emocional. Eles estão juntos, fundidos. Por isso que quando uma pessoa é muito boa na igreja, nos lugares onde ela é conhecida, ou no trabalho, extremamente respeitada, profissional e pessoa, e ela não é assim em casa, esta pessoa, por si mesma, ela para poder conviver, para sobreviver com essa tremenda contradição, que ela é uma no trabalho ou na igreja e é outra em casa, para ela conviver, ela precisa conversar com o seu consciente, o tempo todo. Então ela nega o que fez, fazendo a transferência. Então essa transferência que a psicologia ensina, eu dei um nome. Qual é o nome? Síndrome de Adão. Meu filho, você comeu do fruto? Quais eram as respostas possíveis? Sim ou não? O que Adão disse? Foi ela, essa desgraça da minha vida. A mulher que tu criaste. Essa frase, ela tem uma informação forte aí. A mulher que tu criaste. Responsabilidade final de quem? De quem? De Deus. Quando falou com ela, ela já tinha aprendido com ele. Você comeu, minha filha? Resposta dela, a serpente me enganou e eu comi. Ela não disse eu me enganei. Ela não disse eu me aproximei e fui enganar. Ela colocou a responsabilidade, inclusive do engano, na serpente. Quem fez a serpente? Jesus. Então Deus se tornou responsável final por tudo que aconteceu para eles. E hoje você se pega nisso. Hoje você é muito bonzinho, muito boazinha, quando está dando tudo certo para você. Aí, como você vai à igreja, você estuda a Bíblia, você faz oração, e até acaba sendo até dando aqui um dízimo aqui, outro dízimo lá, de vez em quando até chega a ser meio fiel é interessante, dá uma oferta, faz uma opção de coisas, às vezes até trabalha ajudando os necessitados, participa do departamento de assistência social, canta, faz uma opção de coisas. E um dia uma coisa dá errada para você. Primeira pergunta, como pode acontecer comigo? Por que comigo? Por que eu? Qual é a pessoa que você está cobrando nesse momento? Deus. É Deus que você está cobrando. Como é que uma mulher procura ficar grávida porque quer ter um filho, de todos os jeitos possíveis, casada, cristã, marido cristão, dedicados, servos de Deus, fiéis a Deus, oram, confiam, e uma prostituta da esquina tem uma relação sexual e fica grávida. E ela está insistindo, procurando, fazendo isso muito tempo. Onde é que aquela criança da prostituta vai nascer? Um ambiente bom para o seu desenvolvimento moral ou ruim? Ruim ou péssimo? Péssimo em todos os sentidos. Esta casa de família cristã, que vai ter essa criança, vai ter condições plenas de educação, de formação da moral, vai formar um cidadão útil, uma pessoa para a sociedade, mas não tem o filho. Não tem. Estão insistindo, mas não tem o filho. A quem que essa pessoa, ou essas pessoas, pai, mãe, a esposa, esposo, os possíveis avós que não se tornaram avós, o que eles vão colocar? Responsabilidade em quem? Mesmo sendo cristão. Em Deus. Se não brigarem, vão ficar perguntando, por quê? Mas por quê? Por que comigo? Por que comigo? Isso é natural do ser humano. Então, quando a pessoa pergunta por que comigo, no seu pensamento, ela já está transferindo a responsabilidade para Deus. Então, não é possível você amar uma pessoa sobre quem você coloca culpas o tempo todo. Por isso, quando você tem uma queixa muito, muito repetitiva com o seu marido, e realmente é uma coisa que ele faz, ou uma coisa que ele negligencia, deixa de fazer, você tem constantemente, repete todo dia, ou quase toda semana você vê aquilo que o outro faz. É muito difícil você amar essa pessoa, se você constrói, como é que chama? Rumina, eu tenho uma palavra em português, que você fica
pensando naquilo e falando daquilo, é muito difícil, é muito difícil. O seu pensamento determina a sua vida e você passa a ser aquilo. Então hoje, eu gostaria de, pode trocar para mim, por favor, o slide? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês em duas mulheres da Bíblia. Duas mulheres que vão mostrar para nós como essa questão da ordem pensamento, emoções, pensamentos e sentimentos, como essa ordem afeta a gente. Então vamos olhar esta importante área do nosso desenvolvimento, a hereditariedade. Olhem bem o que diz esse texto. Deus quer que nos ajudemos uns aos outros por uma manifestação de simpatia e abnegado amor. Deus quer que nos ajudemos uns aos outros por uma manifestação de simpatia e abnegado amor. Simpatia é natural ou é intencional? Hello? Quem está vivo, diga boa noite. Uau, que bom, todo mundo vivo. Quem sabe falar, diga oi. Muito bom. Então, simpatia é natural ou é intencional? Tão legal escutar daqui. A mistura de natural com intencional ficou um som muito, parecia um coral, em duas vozes com letras diferentes. Quantos acham, nessa igreja tudo se vota? Quem está nos visitando vai aprender agora. A igreja adventista é extremamente democrática, qualquer coisa ela vota. Ela vota salvação, condenação, ela vota tudo. Então hoje nós vamos votar simpatia aqui. Quantos acham que a simpatia é natural? Levante a mão. Uau, o número é grande. Quantos acham que a simpatia é intencional? Levante a mão. Aí deu aproximadamente 27 pessoas. Empatia. Quantos sabem o que é empatia? O que é empatia? De uma definição bem simples, é se colocar no lugar do outro. Ou, como a gente fala, calçar os meus sapatos. Isso é empatia. Então, vamos lá, já que confusão é uma coisa que ajuda a raciocinar, vamos confundir mais. Empatia natural e intencional? Quantos acham que a empatia é intencional? Levante a mão. Quantos acham que é natural? Olha, veja, está exatamente a resposta invertida. Na simpatia, a maioria votou para ser natural. E na empatia, a maioria votou para ser intencional. Pois a maioria desta vez está certa. Simpatia é natural, empatia é intencional. Simpatia, eu bati o olho no Mauro, gostei dele. Isso é natural. É a sua simpatia. E eu fui simpático a você. Me simpatizei com você. Mas podia ser, Mauro, não foi o caso, mas podia ser que quando nós nos aproximássemos, eu não gostasse do seu papo, ou eu não gostasse das suas ideias, eu não gostasse do seu jeito. Nós fomos ali tirar as coisas da mesa no sábado, né? Os pratos. Né, eu liderei a iniciativa dos homens, já que elas prepararam a comida e puseram os pratos, eu liderei a iniciativa de nós, então, tirarmos os pratos, bem mais fácil, né, Mauro? E ainda quando íamos lavar, alguém falou, não precisa lavar, tem alguém que vai lavar. Eu falei, não, eu insisto, eu faço questão, não. É uma coisa comum nos homens, né, querer lavar a louça, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa tremendamente forte. Eu tenho encontrado isso no meu trabalho, isso tem resolvido o problema dos casamentos, homens que querem lavar a louça. A mulher fala, nós temos máquina. Fala, não quero mais máquina, eu lavo. É uma coisa linda isso. É uma coisa natural dos homens. É natural ou intencional? Lavar a louça é intencional. Muito bom. Mas a simpatia é natural. Pode ser que depois que eu tenho uma pessoa com uma visão simpática, na conversa, nas ações juntos, eu até não me identifique muito com ele, ou não gosto muito dessa pessoa. Para eu poder continuar lidando com esta pessoa, me relacionando com ela, eu preciso ter empatia.
que é quando eu quero entender você, ele deve estar mal, ele não deve estar bem de saúde, ele talvez não foi bem tratado pelos seus pais, ou não está bem em algum problema em casa, talvez não esteja bem com alguma coisa no trabalho. Isso é um pensamento que eu desenvolvo em mim, num esforço de empatia por você. Em outras palavras, eu estou dando descontos para você nas coisas que eu não gosto. Isto é intencional. O que Jesus está nos ensinando através de Ellen White é que nós nos ajudemos uns aos outros por uma manifestação de simpatia e abnegado amor. Quando eu não tiver simpatia pelo que você fez, só resta para mim um abnegado amor. O que seria um abnegado amor? A mulher é rápida e o marido é lento. Ela é rápida, ela faz as coisas rápidas e ele faz as coisas lentamente. Como é que nós cumprimos essa recomendação? No temperamento dele, ele tem a tendência a ser lento. No temperamento dela, ela tem a tendência a ser rápida. Então, existe uma situação em que eles têm tempo, prazo, têm horário e vão sair. Então, a mulher tem a rápida, ou rápido, se for o caso do homem, a rápida tem duas opções para poder lidar com a situação. Número 1, ela inferniza a vida do outro. Atrasado de novo, vai logo, tem necessidade de demorar tanto tempo, demora tanto para pôr uma meia e vai somando, uma para uma meia, para pôr uma cueca, para uma calça, para uma camisa, vai somando. Essa é uma alternativa, infernizar a vida do outro com o seu dom. Lembra do dom? Ser rápida é virtude? Olha, já estão esquecendo, não vão me querer que eu volte para o domingo à noite para começar tudo de novo, que é muita coisa. Vamos lá. Ser rápida, neste caso desta pessoa que eu estou ilustrando, ser rápida é uma virtude? Não, mas o não tem que ser mais forte. Está muito pobre. Não é virtude, ela nasceu com isso. Ela nasceu com isso. Ela não conquistou isso. Não é mérito dela. E nem essa história de dizer, minha mãe acho que me ensinou, não tem nada. Mãe não ensina temperamento. Mãe ensina pessoa que já tem um determinado temperamento. Ela não cria isso nela. Pai não dá temperamento para você, como também pai não dá caráter para você. Ela ser rápida é uma virtude? Quando é que a sua rapidez, que é um dom, ela é o quê? Um dom. Quando é que ela pode se tornar uma virtude? Quando ela usa o seu dom para beneficiar o outro, seja lá quem for o outro, o mais próximo dela, que normalmente é o cônjuge, se são casados, ou é os pais ou irmãos, se são solteiros. Então, quando você usa o seu dom para ajudar alguém, isto é virtude. Então, a outra opção que ela tinha, na primeira ela usou a virtude para ajudar o marido atrasado? Não, ela massacrou, desceu a lenha nele. De novo, você sempre, e a coisa mais gostosa é você escutar isso, você é igual a sua mãe. Aí é o máximo da delícia. A mãe é lerda, que nem uma lesma, aí vem uma cônjuge e fala, você é a sua mãe escrita. Então, na primeira ação, ela tinha duas opções de ações. Na primeira ação, ela destruiu o outro. Então, não só ela fez o mal, ela não teve virtude pelo dom, mas ela usou o dom como uma arma. Ela acabou com a vida do outro. Vocês percebem como o mal que nós praticamos e que nós experimentamos está muito mais nas nossas mãos do que nós pensávamos? Nós nos achamos muito mais vítimas. As pessoas têm os costumes de irem às clínicas, aos procurarem os psicólogos como vítimas. Eles aparecem na frente do terapeuta sempre como vítimas. Vítimas de alguma coisa. Nós não somos tão vítimas como parecemos ser. E vou dizer um aviso para vocês aqui, coletivo e público, não coloquem tanta culpa no diabo, ele já está condenado. Tá bom? Muito do que você faz é você que escolhe. E ele nem precisa sugerir. Porque quando vem da minha natureza, o Satanás não precisa sugerir para eu ser mal. Maldade é natural, crueldade é intencional. Nós todos temos o mal na nossa natureza. A Bíblia diz, não há um justo, não há nenhum sequer. Então, por natureza, ninguém é bom. Mesmo esses bonzinhos, e o seu pai, Fábio, estou com meu sobrinho aqui com muita alegria, o seu pai,
era o anjo da nossa casa. 5 irmãos, o pai dele é o João, que é o seu colega, Israel, que foi seu colega em Israel. Então, o João era um doce de pessoas. Ele é um doce de pessoa, mas o João não é bom por natureza. É um doce. A minha mãe olhava para ele e já piscava, já a lágrima corria. Ele falava, João, chamou o nome e fala, João. Ele já chorava. Eu já falava, que foi? Falou comigo, era diferente. Eu sou negativo, ele é positivo. Então, aquela bondade nele é o quê? Aquela paciência. Ele é paciente, ele é bondoso, ele é generoso. Isso é o que nele? Isso é dom. Quando é que se torna virtude? Quando ele precisar superar o despertamento de outras emoções negativas e ele continuar exercendo bondade sobre alguém que está perto dele. Apenas usei por uma ilustração. Não existem pessoas boas. Agora, existem pessoas mais fáceis de lidar? Nós tivemos 3 filhos. Sem dúvida nenhuma, uma dos 3 era assim uma facilidade danada. Mas ela tinha lá o seu probleminha. Ela manifestou a revolta da sua adolescência com 20 anos. Atrasou um pouco. Falei, o que foi, filha? Agora já passou, já era. Você tinha chance de manifestar isso até os 16. Passou 16, acabou, já era. Atrasou para manifestar. Boazinha, coisa mais querida. Mas tinha os seus problemas, tinha suas dificuldades. Ninguém é perfeito. Jesus disse quando o jovem rico se aproximou dele, bom mestre, ele falou, não existe bom. Por que se me chama de bom? Ele falou, bom só existe? O que ele falou? Jesus falou o quê? Bom só existe? Um. Ele estava falando do Pai Celestial. Então, esta mulher rápida, quando o marido é lerdo, ela tem várias coisas que ela pode fazer. Primeiro, fica tranquilo que eu te espero. Ele já rende mais. Ele é lento, apavorando, fica pior. Então diga, fica tranquilo que eu te espero. Eu já adiantei para você, a calça já está em cima da cama e eu fiz uma sugestão de 2 camisas. Pode ver qual delas que você acha que fica melhor. E eu acho que você devia ir com aquele sapato tal. Olha como adianta. Olha como adianta. Depois, quando ele começa a embromar, fala, você quer que eu pegue para você sua pasta? Você quer que eu pegue não sei o que mais? As sugestões de ajuda fazem com que o atrasado adiante um pouquinho o seu expediente e não fique apavorado. Sem apavoramento, ele rende mais. Tinha 2 alternativas. Usou a errada, demorou mais e ainda machucou o outro. E ainda fica aquela lembrança. Ela é o inferno da minha vida. É o pedra no meu sapato. Mas o texto está dizendo... Deus quer que nos ajudemos uns aos outros por uma manifestação de simpatia, abnegado amor. A palavra manifestação é importante. Ela tem que ser expressa e demonstrada. Isso é manifestação. Eu digo para o outro, fica tranquilo, e ainda digo, o que você quer que eu te ajude? Em que eu posso ajudá-lo? E a mais linda resposta que aquele que tem o dom. Agora eu vou falar para os que não têm o dom. Qualquer dom. Já levantamos aqui quem são os organizadinhos. Então, os organizadinhos é um dom, não é virtude. Os organizadinhos é um dom. Eles não são melhores que os outros. Eles foram agraciados por um dom. Os rápidos não são melhores que os atrasados. Eles têm um dom. Aliás, geralmente os atrasados são bem arrumadinhos. Mais ou menos. Não é sempre. Às vezes é atrasado e desarrumado. Mas não é o caso aqui. Mas quando você junta componentes diferentes numa relação, ali diz manifestação de simpatia, significa eu entendo você. E fica tranquilo que eu te ajudo. Isto faz com que a outra pessoa confie em si. E o que nós mais precisamos para ajudar pessoas a se restabelecerem é a confiança própria. Ela precisa acreditar que ela pode, ela precisa acreditar que ela é capaz. Esse é o mais positivo elemento para melhorar a autoimagem de uma pessoa. Mas ela acrescenta o seguinte: há os que herdam temperamento e disposição peculiares. A palavra peculiares é um eufemismo para dizer difíceis. Olha lá, há os que herdam temperamento e disposição o quê? Vamos traduzir? Difíceis. E em seguida vem a explicação. Podem ser de trato difícil, mas
Vamos? Que pergunta? Somos nós o quê? Irrepreensíveis? Tem alguém dos seres humanos que é irrepreensível? Não existe. Jesus disse, não há nenhum bom, só há o quê? Quem é? Deus. Não devemos desanimar essas pessoas que estão conosco. Seus erros não se devem tornar propriedade comum. Estão sentados, um grupo de amigos, e alguém faz uma pergunta para alguém da roda. E no caso de vocês dois, a pergunta seria para o Mauro de novo. Porque você fala mais fácil, o Mauro planeja. Ele é mais econômico. Ele tem uma reserva de conversa guardada aí que, olha, você vai passar um tempo bom. Você fala assim, querido, de hoje em diante eu não falo mais, só você fala. Mas ele tem uma sobra, mais uma sobra. Você não faz ideia quanto ele tem. Está tudo guardado. Pode começar hoje já. Mas está numa roda, todo mundo junto, e alguém faz uma pergunta para o Mauro. E você se adianta e diz, ele é tímido, ele não gosta de falar. Olha aí como é que ele fica. Daí uma hora que ia falar, ele demora 2 vezes pensando no que vai dizer. Por causa do juízo que vai se estabelecer na cabeça dele por sua declaração. Em vez de você dizer isso, quando seu filhinho é tímido, você fala, ele é tímido, você acha que está protegendo a criança, você acha que está defendendo a criança, você está piorando, você está colocando uma sentença sobre ela. Nós aprendemos aqui na segunda-feira que as nossas tendências não são uma prisão, que as nossas emoções não são uma prisão para nós. Será que dá para repetir hoje? Dá para repetir? Nossas emoções não são nossa prisão. Você não está sentenciado a seguir o que as suas emoções sugerem. Ao contrário, o seu crescimento depende do número de emoções que você controla. Quanto mais controlado, mais saudável é essa pessoa. Então não sentenciem quem vive com você chamando de devagar, ele é devagar, ele não fala nada, ele é calado. Tinha uma mulher que falava para mim, mais de uma. O marido sentado na sala, ela olhou, fez a pergunta, ele demorou, ela falou, você está vendo? Isso é uma planta. Na minha frente, chamou o marido de planta. Eu tive que virar para ela e dizer, qualquer planta bem regada, floresce. E aquela planta floresceu. Foi um negócio espetacular. Aqui está uma declaração que nos deve fazer pensar. Agora veja essa outra. Olha que coisa interessante. Frequentemente existe na mesma família uma acentuada diversidade de disposição e de caráter. Acentuada, olhem só, falem comigo. Acentuada o quê? Diversidade de disposição e de caráter. Pois está no plano de Deus que pessoas de temperamentos variados se associem umas às outras. Quando assim se dá, quando elas se associam, todo membro da família deve considerar sagradamente os sentimentos e respeitar os direitos dos outros. Pode-se alcançar a harmonia e a fusão dos vários temperamentos. Pode ser um benefício para cada um. Olha que bênção. Nós estamos criando caso com uma coisa que era para ser complemento e não problemas. Vamos pegar 2 casos na Bíblia. A mulher samaritana e a mulher flagrada em pecado, a mulher adúltera, que não é Maria Madalena, como alguns pensam que seja. A mulher do capítulo 8 de João, que Jesus foi testado, eles a pegaram em flagrante adultério, os líderes judeus trouxeram na presença dele, jogaram-na ao solo e disseram, esta mulher foi pega em adultério. O que tu dizes? Mata. Moisés falou que apedrejasse. Lembram? Jesus se abaixou e começou a escrever na terra. E o que ele escrevia eram os pecados dos que estavam ali perto olhando. Ele conhecia. Ele conhecia porque ele era filho de Deus, ou ele conhecia porque tinha o dom do Espírito Santo? Jesus humano. Jesus humano, ele escrevia porque ele sabia porque era filho de Deus, ou porque tinha o dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo, não é porque ela é filho de Deus.
Antes de Jesus morrer e ressuscitar, quando falaram sobre a sua vinda, ele falou: o dia e a hora da minha vinda ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e quem mais? Nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Porque Jesus nesse momento era o quê? Homem, completamente homem. Assim que Jesus ressuscitou, os discípulos de novo perguntaram para ele: quando será o dia da sua vida? Ele falou: esse não é um assunto que interessa a vocês. Mas não disse que só o Pai sabia, porque daí naquele momento ele já sabia. É legal lembrar dessas coisinhas. Quando Jesus escreveu os pecados deles no chão, ele escreveu como fez Eliseu, que Geazi foi atrás de Naamã, o capitão sírio, pegou as vestes festivais, 2 barras de ouro e escondeu. E Eliseu perguntou para ele: onde foste? Ele falou: lugar nenhum. Ele falou: você está mentindo para mim? Você não sabe que quando você foi lá, o meu Espírito foi com você? Que Espírito que foi com ele? O Espírito Santo, que trouxe para eles a informação. Então, quando Jesus lia os corações das pessoas, era uma leitura que qualquer profeta podia fazer. Há profetas que olharam para o indivíduo que ia ser condenado, choraram antes dele executar o crime, porque viram antes, pela revelação do Espírito. Então, tenham isso em mente, para vocês poderem colocar Jesus no lugar certo, em cada fase do seu ministério na terra. Enquanto ele escrevia no chão, cada um foi identificando seus pecados, e ele perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse o quê? Ninguém, Senhor. Jesus respondeu para ela: vai. O que ele disse? Vai. Ele falou: nem eu te condeno. Primeiro ele falou isso: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então vejam bem, vamos imaginar que cada dia na nossa vida, cada dia na nossa casa, cada dia estivesse conosco Jesus. E cada vez que a minha esposa, que é a Yara no caso, me visse cometendo uma coisa que ela é... Veja, esta prática que eu estou manifestando não é errada. Ela é parte da minha personalidade. Ela não é errada, ela é parte da minha personalidade. Mas quando eu faço e ela mexe com a Yara, desagrada a Yara, fere a Yara, ofende a Yara, quando isto faz este mal para ela, ela interpreta como eu estando fazendo uma coisa errada. E pelo fato de eu já saber que a machuca e que vem da minha natureza, realmente ela se torna errada. Quando ela me diz: você fez uma coisa errada, ela está me condenando por uma coisa que é parte da minha natureza. Eu não planejei para fazer, não foi intencional. Mas naquele dia, naquele momento, naquela hora, eu escutasse de Jesus dizendo: eu não te condeno. Ela te condenou? Já condenou, mas já foi, já está lá no quarto brava, emburrada. Falei: então, mas eu não te condeno. E o que ele ia dizer em seguida para mim? Vai. O que ele ia dizer para mim? Vai e não peques mais. Era errado o que eu fiz? Era por natureza? Não. Mas pela minha relação com ela, aquilo se tornou. E se agravou-se a ela, se machucou ela. Eu devo querer não machucá-la mais. A dor da sua acusação, você fez de propósito, não é tão séria para mim, como eu querer permanecer defendendo: eu sou assim, meu pai era assim, nasci assim. Não, se você disser: eu sou assim, meu pai era assim, nasci assim, você tirou o poder da graça de Jesus, porque ela veio justamente atuar aonde você é assim. Quando Jesus conversava com os discípulos sobre perdão, ele deu um desafio para eles, que ele falava: Senhor, aumenta-nos a fé. De tão grave que era, de tão difícil que era. Mas a outra mulher é a mulher samaritana, que conversou com ele: como é que você fala comigo sendo judeu? Se um homem não falava com uma mulher, já era um problema, e ainda por cima era judeu, falando com uma samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos. Como é que você falou comigo? E Jesus foi explorando a vida dela, até que mostrou que ela estava adulterando ainda, e já com o 5º homem que não lhe pertencia. Desta descoberta revelada, Jesus mostrou para ela esperança e não condenação. Ela falou: dá-me desta água. Ela falou: pode, eu vou te dar, mas busca o seu marido e vem aqui. Ela falou: não tenho marido.
Bem disseste, porque já tiveste 5 e esse que tens não é seu. Este testemunho de Jesus não foi de acusação, fala, você tem um problema com o sexo, você tem uma tendência para o sexo, e você está alimentando essa tendência, você está dando cordas para ela, você está dando vazão para ela, você está satisfazendo ela. Mas se você quiser parar com isso, eu te ajudo. E esta mulher quis parar. As duas mulheres têm situações totalmente diferentes, porque uma chegou arrogante, toda confiante, escondendo o seu pecado. Isso tem dentro da nossa casa. Tem gente que comete o erro e não defende. É isso aí mesmo. Por exemplo, eu não sei, não vou pedir para levantar a mão, porque eu posso expor demais vocês, mas tem muita gente aqui no meio que é franca, muito franca, positiva, fala o que é. Franqueza muitas vezes é crueldade. Você dá uma descompostura no outro, você dá uma resposta, manda um verbo que destrói o outro. Deixa igual aquele cachorrinho, sai lá gritando de dor, do que foi dito, em nome da franqueza. É que você tem fala fácil, e você é muito transparente. Você vai ter que exercitar sobre esse seu dom um controle, para não ser massacrante sobre os outros. Então, na experiência da vida, o lugar que nós podemos realmente treinar, desenvolver, praticar o controle da nossa natureza é em casa. Você não faz isso no trabalho, você não faz isso na igreja, porque aqui você sabe que se você fizer isso, você vai se tornando chato, desagradável, e as pessoas vão evitando você. Você para de fazer, porque você quer simpatia, você quer agrado, você quer que todo mundo goste de você. Mas em casa, você não se importa com isso. Mas por que você não se importa? Porque você tem uma crueldade contra o seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe? Não, é porque você diz o seguinte, eu sou assim. Você não se esforça, você não tem esforço, você não tem interesse de mudanças. Individualidade. Põe para mim, por favor. No slide. Individualidade. Quantos sabem o que é individualidade? Uma definição simples. Alguém arrisca? Individualidade é o mesmo que personalidade? Sim ou não? Individualidade é o mesmo que caráter? O que é individualidade? Muito bem. O jeito próprio de ser de uma pessoa. Isso é individualidade. Essa é a definição mais simples que existe. O que é individualidade? O jeito próprio de ser de uma pessoa. Ninguém deve invadir a sua individualidade. E você não deve invadir a individualidade de quem quer que seja. A individualidade é uma coisa tão preciosa, tão cara, que é a mais importante distinção entre os seres humanos e os animais irracionais. É a mais importante. Eles são únicos, os animais não são. Os animais se repetem. Os seres humanos são únicos. Não tem dois iguais. Nem dois gêmeos nascidos na mesma placenta não são iguais. São individualmente distintos. Isso é individualidade. Muito bem. Foi embora. Ele está com um pequenino problema, mas voltou. Está certo. Foi embora de novo. Então, individualidade. O jeito próprio de ser de uma pessoa. Quais são os componentes da individualidade de cada um? Primeiro, temperamento. Ele é o quê? Biológico. E que mais? Instintivo. Segundo, caráter. É a moral do indivíduo, é a sua ética. Ele é o quê? Volitivo, que quer dizer o quê? É da vontade. Volitivo quer dizer da vontade. E a personalidade é psicossocial, comportamental. Ela é o resultado das duas.
Então, a combinação do temperamento com o caráter produz a personalidade. Por isso que uma pessoa, quando muda, quando ela se transforma, quando ela se converte, essa pessoa, na verdade, muda também a sua personalidade. Porque a conversão ocorre no caráter. E o caráter controla o temperamento. Eu tive a oportunidade de visitar, assistir e dar estudos bíblicos para um assassino no Carandiru, o mais importante presídio de São Paulo, nem sei se existe ainda. Ele era uma pessoa de descendência oriental, descendente de japoneses. Ele morava em Santos e ele planejou sequestrar o filho do dono de um supermercado, um japonês. Olha que interessante. Ele sequestrou o filho do seu compatriota em São Paulo. O menino tinha 16 anos. Ele sequestrou esse menino. Eu tive a oportunidade de dar estudos bíblicos para esse homem dentro do Carandiru. Por que ele estava preso? Ele levou esse menino para a praia, na divisa do Paraná. Eu esqueci o nome lá, onde tem muita bananeira. Esqueci o nome. Peruíbe, eu acho que é. Essa praia ali debaixo. Mas ele entrou na mata, mandou um bilhete para ele dizendo: eu estou com seu filho e quero tantos R$1.000. Eu não lembro quantos mil era na época. Não traga a polícia. Se você trouxer, eu mato o seu filho. E o japonês, o dono do supermercado, pai do menino, levou o dinheiro e levou a polícia. Quando ele viu o barulho dos cachorros, ele e um comparsa, vindo na sua direção, ele pegou um cipó, enrolou no pescoço do menino e puxou. Ele matou enforcado e deixou um bilhete. Este é o preço do seu filho. E foi embora mata dentro. E aquele homem, dono do supermercado, teve que amargar a perda do filho com o dinheiro na mão. Mas finalmente esse homem foi pego e foi preso. Eu estive na sua prisão nas 3 fases. Assim que chegou, quando aceitou receber estudos bíblicos. Este homem tinha se separado da esposa antes de cometer o sequestro. Tinha um filho com ela. Ele havia abandonado o seu filho, havia abandonado a esposa, havia se envolvido em promiscuidade, prostituição, adultério. E agora num crime muito mais grave, que é sequestro acompanhado de morte. Isso é o que ele se tornou. Mas um dia, lá na prisão, não querendo assistir, ele não pôde passar sem ouvir o que estava sendo dito para um grupo de presidiários, 12 para ser mais exato. Depois chegamos a 17. E ao ouvir aquilo, mexeu com a cabeça dele. E ele passou a assistir. Esse homem se converteu. A coisa que ele mais precisava naquele momento era reconciliar-se com a sua vítima, que era o pai do menino. E foi muito difícil conseguirmos que esse homem fosse à prisão visitá-lo. Mas ele aceitou. E estando lá, ele disse para ele: olha, o que eu fiz com o seu filho não tem reparação. Nunca vai ser restaurado. E não há dinheiro que pague. Não há o que eu possa fazer. Mas há alguém que fez por mim o que pode fazer por você. Ele restaurou a minha vida e eu não quero ser mais quem eu era. Ele pode mudar a sua vida, tirar o seu sofrimento e dar esperança. Ou seja, ele não só pediu perdão, mas ele deu um testemunho para aquele homem que tinha perdido seu filho já fazia pelo menos 5 anos. E aquele homem deu o perdão para ele. Esse homem foi batizado. Antes de ser batizado, ele teve a reconciliação com a sua vítima, e ele teve a reconciliação com a sua esposa, pediu perdão para o filho e para a esposa, retomou o seu casamento, reconciliou-se com ela. Ele disse: agora eu posso ser batizado. Eu pergunto para vocês, o que levou, em primeiro lugar, motivou as ações daquele homem para ter frieza para executar o assassinato que ele executou? Dos 3 componentes aí, o que levou? Qual foi o estímulo principal dele? O que levou aquele homem a executar o crime com tanta frieza? O seu temperamento, a sua inclinação, sua tendência natural. O que foi visto pela mídia quando foi pego? A sua personalidade. O que levou ele a executar o crime? O caráter, os valores morais que ele tinha.
Quanto ele tinha? 0. Ele não tinha valores morais. Quando ele adquiriu os valores morais, a sua vida mudou. Ele corrigiu o controle, fez o controle do seu temperamento. E na sua personalidade, agora a imprensa divulgava um sujeito convertido, não mais o criminoso. Aliás, a virada na vida dele era um testemunho tão grande que nós não conseguimos dar, com tudo que mudamos de vida. A sua personalidade foi divulgada na mídia, mas o que fez essa imagem positiva foi o seu caráter. É a parte mais importante da sua vida que vai mudar tudo que está acontecendo nesta semana com você. Quando Jesus disse, vai, não peques mais, ele não podia dizer isso se ela não pudesse fazer. Mas no capítulo 17 de Lucas, que é onde nós vamos concluir, precisamos concluir. Lucas 17, o Evangelho. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Jesus disse assim, Lucas capítulo 17. Eu vou ler desde o verso 1 para vocês entenderem o contexto. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem eles tropeçam. Seria melhor que lhe amarrassem no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, diz essa tradução. Se o teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos viraram para Jesus e disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Só acontece dentro de casa. Isso não acontece no trabalho. Isso não acontece na igreja. Ninguém erra com você sequer uma vez. Mas quando erra, não erra 2. No trabalho, pode até errar 1 ou 2, mas nunca vai errar 7 vezes, porque na terceira ele é mandado embora. Estou errado ou estou certo? É novidade ou é garantido isso aí? Hello? É verdade conhecida ou estou trazendo uma surpresa que só acontece nos Estados Unidos? Esta é a realidade humana. No trabalho você não comete 3 erros. Com 2 você já fica em alerta. Em casa, você não tem limites. 7 erros só acontecem dentro de casa, só em relacionamentos íntimos, próximos. É exatamente para estas pessoas que cometem erros conosco, erros segundo a nossa visão, mas que são consequências da sua natureza herdada, que pode ser melhorada, pode ser melhorada se for incentivado, mas nunca se forem condenados. Se alguém critica atos de alguém que não vem da sua intenção, mas vem da sua tendência, e ele não teve ainda forças, e nem teve iniciativa, não teve ajuda, não teve conselho, não teve orientação para controlá-las, ele vai repetir 1, 2, 3, e Jesus disse, se ele fizer isso 7 vezes no mesmo dia, perdoe. Porque ele disse, se você fizer cair, imagine uma pessoa como eu tenho encontrado, um homem cuja mãe bateu com a cabeça dele na parede, pelo repetido erro que ele cometia. Sabe qual era o erro que ele cometia? Fazia xixi na calça, com 8 anos de idade. Com 11, ela o expôs publicamente na rua, sem roupa, para aprender a lição. Pelado em frente da casa. Isso não tem cabimento. Isso é o fim da picada. Isso é a morte. Isso é fazer algo para esses pequeninos que ela diz aqui. Cuidado, ele disse, porque alguém fizer isso, era melhor que amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e jogasse ao mar. É pessoa que tem que morrer e não voltar mais para a superfície. Morrer e ficar sumido lá embaixo. De tão grave que é isso. Porque ele está mexendo com a individualidade de alguém. Está atingindo uma fragilidade que alguém tem e que não escolheu para ter. Isso está com você, isso está na sua casa, isso é seu filho, isso é sua esposa, isso é seu marido. Eu quero que o meu marido melhore, eu quero que minha esposa melhore. O que eu mais preciso é incentivá-lo a fazer isso. Porque a única pessoa que pode levá-lo a melhorar é ele mesmo. Se ele não for incentivado a isso, ele não vai se esforçar. Então eu não condeno, não critico, eu animo, eu levanto e falo, doeu, mas tudo bem.
Eu entendo você. Eu fico muito abatido hoje quando as tendências da minha natureza se manifestam em casa. Eu fico muito mal. Eu fico pior que a Yara. O que eu fiz machucou ela, mas eu fico pior que ela. E com 14 anos de casados, um dia, eu explodi com as crianças e fiquei muito mal, porque eu não queria mais explodir. E eu disse para ela, que droga, acho que eu nunca vou vencer essa porcaria dessa minha tendência. Ela me pegou nas duas mãos, segurou as minhas duas mãos, olhou para mim e disse, não fale assim. Não fale assim. Eu estou com você há 14 anos. Por isso que eu não esqueço a data. Ela falou, estou com você há 14 anos. E eu tenho visto quanto você melhorou. Aquilo foi como um tônico para mim. Foi como uma realidade, eu posso. Pela graça de Deus eu posso. Tem alguém que viu que eu posso. Nós fazemos exatamente o contrário. Você não consegue e não vai se levantar. Você é esta praga que está na minha vida. E a pessoa diz, eu não consigo mesmo. Então eu não consigo mesmo. Se alguém desiste de si, acabou. Não há, nem Deus pode ajudar. Se alguém desiste de si, acabou. Eu não quero que os que estão na minha casa desistam. Eu quero que eles vençam. O que você quer com os que estão na sua casa? O que você quer com os que estão na sua casa? O que você quer fazer por aqueles que te incomodam? Ajudá-los a vencer ou condená-los a morrer? Você só tem duas escolhas. Quantos querem nesta noite dizer, eu reconheço que não tenho sido uma ajuda para o meu cônjuge, ou para o meu filho, ou para o meu pai, ou para a minha mãe, mas eu me arrependo. Porque se você disser isso, eu já sei o que Jesus vai dizer para você. Eu não te condeno. Olha que lindo. Ele vai dizer para você, eu não te condeno. Mas tem uma frase que ele vai dizer, qual é? Vai e não peques mais. Quantos querem fazer esse acordo? Quantos querem? Se você achar que é difícil, sustenta a mão, por favor. Sustenta a mão. Se você achar que é difícil, eu vou te dar uma notícia muito mais grave. É impossível. Mas Jesus disse, os impossíveis dos homens, graças a Deus que estamos aqui, porque a nossa mão levantada para o impossível é a chance de ele atuar na minha experiência. Sustenta a sua mão, por favor. Querido Pai, esta mão levantada é o nosso pedido de socorro. Pega a nossa mão, sustenta-nos em nossa fraqueza, dá-nos a visão misericordiosa que tens conosco, que nos vês errando e nos perdoas. Ajuda-nos a perdoar quem vive conosco. Não só isso, Senhor. Dá-nos a graça restauradora que Jesus teve conosco, que tenhamos com eles. Que tenhamos misericórdia em casa, bondade, paciência e incentivo, para que cada um vença a sua fraqueza, pelo mesmo poder que está me dando força e vitória neste momento. É em Jesus que agradecemos e no seu nome te louvamos. Amém.